Aí aqui mostra um esquema, gente, de como ficou, né, essa Constituição, como era dividido o poder, lembrando que o imperador estava no centro, tá vendo? O poder moderador, aí é o Conselho do Estado, o poder legislativo, executivo e judiciário. Mas o poder moderador podia desfazer todos os outros, certo? Hoje em dia não pode, viu? Não tem esse poder moderador. Sim, aí continuando falando sobre essa situação do Brasil, lembrando que para os indígenas, né, no primeiro reinado não mudou nada, né, eles continuaram sendo considerados civilizados, tendo que ser civilizados e catequizados, né, pelos jesuítas. Muitos perderam seu território porque o território deles foi anexado ao território brasileiro, né? E muitos acabaram tendo que ou se adaptar à cultura, né, que Portugal impunha a eles, ou fugirem para não serem encontrados de maneira nenhuma. A mesma coisa a escravidão, eles permaneceram, né, na escravidão, não, o Brasil resistia, né, a finalizar, acabar com a escravidão, e eles permaneceram nessa situação. Um detalhe importante é que eu já falei a vocês que a insatisfação com o governo imperial ele era muito grande, né? Dom Pedro ele mostrou-se bastante autoritário, né? Quando ele dissolveu a Assembleia, as pessoas já começaram a ver, né, ele com outros olhos, certo? Aconteceu nesse período uma confederação do Equador, que foi o seguinte, essa confederação, né? Na província de Pernambuco, o descontentamento. Sim, como eu estava dizendo, né? Na província de Pernambuco, o descontentamento com o Império foi intenso, né? Principalmente após a promulgação da Constituição de 1824. Ou seja, as pessoas ficaram insatisfeitas, principalmente com aquela parte de poder moderador, né? Que ele exercia. Naquela época havia uma preocupação de que Dom Pedro pudesse retomar os laços com Portugal, né? Restabelecendo assim a situação colonial do Brasil. Por esses motivos, diversos setores da sociedade, entre elas as classes populares, mobilizaram-se em uma revolta contra o governo imperial. Os revoltosos queriam repassar menos impostos ao governo, né, central, e obter maior autonomia na província. Essas propostas dos rebeldes se espalharam pela região Nordeste, certo? Receberam apoio de outras províncias, né, como da Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará. Assim, em julho de 1824 foi anunciada a proclamação de uma República do Nordeste. Então, o Nordeste se uniu e criou uma república, né, contra o governo, claro. Uma nova forma de governo, né, chamada de Confederação do Equador, né. Nessa Confederação do Equador, criaram até uma bandeira, inclusive, viu, tem uma bandeira no livro de vocês. Um dos principais líderes dessa confederação foi o religioso Joaquim do Amor Divino, tem ele aqui, ó. Ele vem primeiro no livro de vocês, aqui, ó. Joaquim do Amor Divino, também conhecido como Frei Caneca, certo? Desde o período colonial, Frei Caneca participou de movimentos revoltosos na região de Pernambuco. Em 1817, durante a Revolução Pernambucana, ele foi preso, porém não deixou de lutar por maior liberdade e autonomia na região. Mesmo sendo preso, ele estava lá, né, insistindo e tentando repassar para os que estavam lá fora para continuarem a rebelião. Depois de Frei Caneca, veio esse aqui, ó. Depois de solto, Frei Caneca desempenhou um importante papel entre os revoltosos da Confederação do Equador. Ele atuou no ativismo político e criou em 1823 o jornal Tipos Pernambucano, no qual publicava semanalmente artigos criticando as divisões. Criticando as divisões de Dom Pedro I. Frei Caneca também fornecia orientações às tropas que lutavam contra o exército imperial. A repressão imperial contra o governo foi intensa, e após algumas batalhas entre o governo central e os revoltosos, em novembro de 1824, a confederação acabou, né? Chegou ao fim, a confederação do Equador chegou ao fim. Alguns participantes foram presos e outros foram condenados à morte. Entre os condenados está o Frei Caneca, certo? Tem também um importante, toda hora tentando falar dele, não consigo, né? Um importante crítico de Dom Pedro I, que foi Cipriano Barata, né? Homem de todas as revoluções. Ele esteve presente direto e indiretamente na Revolução, na Conjuração Baiana, né? Na Revolução Pernambucana, na independência do Brasil, na Confederação do Equador, liberal, radical e defensor da abolição da escravatura, crítico do governo Dom Pedro I, idealizador da Confederação do Equador,
mas não participou da deflagração do movimento porque ele estava preso, certo? Eu já falei de Joaquim, né, que é o Frei Caneca. Aí vem, digamos assim, quais foram os estopins que levaram, né, Dom Pedro a abdicar do seu trono e deixar seu filho, porque ele não era bobo, né, gente? Ele não ia embora e deixar o Brasil sem comando e abandonar o território assim. Ele ia deixar alguém, né, responsável para ficar aqui. Só que esse alguém era menor de idade, a gente vai ver isso depois, né? A nomeação do presidente indesejado para Pernambuco, a reação liderada por Manuel Paes de Andrade, a formação da República composta por Pernambuco, Sergipe e Alagoas, que foi a confederação, né, do Equador, as contradições internas, né, sem acordo sobre a escravidão, se acabava, se não acabava, aquela situação toda, a resistência, né, comprometida pela retirada de apoio de elites escravistas. Então, todos esses motivos levaram ele a abdicar do seu trono, né? Só rapidinho aqui, gente. Toda hora alguém atrapalha, né, gente? Me desculpa aí, mas deixa eu continuar, né? Fatores que acentuaram o desencadeamento, o fechamento da Assembleia, né, de Constituinte, a imposição dele de 1824, a violência contra ele reprimiu com violência, né, a Federação do Equador, né, que foi criada no Nordeste, o fortalecimento de oposições, a derrota na Guerra de Cisplantina, que essa guerra foi o seguinte, era um território que pertencia aqui ao Brasil, só que ele foi anexado ao Rio da Prata, né? E aí o Brasil perdeu esse território, perdeu... Oi, mãe. Peraí, gente. Vamos lá, ver se eu consigo finalizar isso aqui, né? Sim, aí como eu estava dizendo, esse território pertencia ao Brasil, e aí o Brasil, o imperador não queria, né, que se anexasse ao Rio da Prata. Aí ele declarou guerra, né, à Cisplantina. Essa guerra durou cerca de 3 anos, né? As tropas imperial brasileiras lutaram contra os grupos da Cisplantina, do Rio da Prata. Como ocorreu em regiões litorâneas e próxima à bacia do Rio da Prata, os conflitos desenvolveram batalhas navais e territoriais. A guerra desgastou ambos os lados, né? E a luta só terminou com a interferência da Inglaterra, que tinha interesse em manter suas relações comerciais na região e, para isso, precisava manter o livre acesso à bacia do Rio da Prata. Assim, em 1828, foi assinado um tratado de paz que encerrou os conflitos e estimulou a criação da República Oriental do Uruguai, um país novo e independente. Então, o Brasil perdeu esse território que pertencia a ele, perdeu pessoas, né? Claro que morreram várias pessoas, e aí isso fortaleceu ainda mais a satisfação das pessoas com Dom Pedro I, certo? Aí, o que foi que aconteceu? Lá em Portugal, né, com as várias situações que estavam acontecendo lá, tudo isso influenciou para que Dom Pedro pensasse na possibilidade de retornar para Portugal. Ó. A sucessão da dinastia portuguesa, que aconteceu em março de 1826, a morte de Dom João VI, né, a oposição local e o acúmulo de 2 tronos de Dom Pedro I, que ele não podia governar 2 países ao mesmo tempo, temor ao retorno do... desculpa, gente. Temor ao retorno do domínio português, nomeação da princesa Maria da Glória como herdeira do trono português, né, sobre a regência de Dom Miguel, golpe de Dom Miguel, ou seja, Dom Miguel, né, estipulou um golpe lá, desviando os interesses políticos de Dom Pedro. Aí a crise econômica, né, que a gente já falou, desequilíbrio na balança, aumento da dívida externa, falência do Banco do Brasil em 1829, custo de vida que acabou influenciando, né, aí a crise política também influenciou e acabou na noite das garrafadas, em 13 de março de 1831, houve Sim, em 13 de março de 1831 aconteceu essa noite da garrafada. Essa noite da garrafada foi referente ao Partido Português fez uma homenagem a Dom Pedro. Aí isso aí foi, entendeu? Morreu também um jornalista e Dom Pedro foi acusado, né? Foi suspeito da morte desse jornalista. Tudo isso acabou influenciando para que Dom Pedro acabasse abdicando do seu trono, né? Então, a abdicação, né? A nomeação de ministério com os brasileiros, a tentativa de conter a crise, persistência das tensões sobre a nomeação de ministros portugueses, reações, protestos e motins, né, acabaram acontecendo. Em 7 de abril de 1831, ele abdicou do trono em favor de Dom Pedro de Alcântara, que foi seu filho, ele deixou o filho dele aqui, que na época era uma criança, certo? Então, nós vamos falar sobre Dom Pedro de Alcântara no próximo capítulo, ok, amores? Vamos encerrar por aqui. Agora nós vamos fazer atividade. Beijo, beijo.